Quanto ao Gabriel Paulista, cara, eu só fico preocupado porque ele tem um histórico de lesões grande e ele veio lesionado. Ele saiu do Besiktas lesionado. Então, o que eu ouvi falar ontem à noite é que ia depender muito do exame médico que ele fizesse para saber se ele acertaria com o Corinthians. Estava tudo certo, salário, tempo de contrato, 2 anos de contrato. Ele aceitou tudo que o Corinthians ofereceu a ele. Um salário considerado baixo, 400 paus, para um cara que tem histórico de seleção brasileira e tal. Ele abriu mão de uma multa lá de 30 milhões também, de alguma coisa assim, né? Ele teria para receber milhões de euros lá do Besiktas e abriu mão disso para voltar para o Brasil, mas mesmo assim, se o departamento médico do Corinthians vê que não tem condição de colocar ele em campo, aí não tem como você fazer o contrato, então tá dependendo muito disso. Eu acredito, o departamento médico do Corinthians vai decidir. Eu estava vendo aqui o histórico de lesões dele, ele deixou ó, no dia 4/9/25 com uma rotura muscular na coxa, foi a última lesão dele. Só que ó, em 24, 25 ele perdeu 130 dias lesionado. 21, 22, 139 dias lesionado. Então, conforme os anos vão passando, você vai se lesionando mais, né? Isso não quer dizer que ele vai se lesionar no Corinthians. Isso não quer dizer... Tem muito jogador que chega no Corinthians mal, o próprio Memphis Depay, que tem lesão toda hora, e no Corinthians quase não tem, praticamente não tem lesão. Renato Augusto é o maior exemplo disso. O Corinthians recuperou o Renato Augusto e botou para jogar. Então não estou querendo dizer que ele não vai jogar, mas há uma preocupação, é isso que eu quero dizer, há uma preocupação do departamento médico do Corinthians em relação ao estado físico do Gabriel Paulista. Acho que o salário do Félix Torres era até maior do que o Gabriel Paulista vai receber, assim. Então, apesar desse problema de lesão muscular, enfim, de lesões, não só musculares, mas eu gosto da possível contratação aí do Gabriel Paulista. Ficou faltando falar do Thales Magno e do Romero, né? Que são outros 2 caras que a gente se desfez aí nesse período de recesso. E é mais 2 caras que a gente fala de folha salarial, né? Óbvio que a gente, como corintiano, queria ter o Romero o tempo todo aí no time, mas não dava mais, né, para pagar salários altíssimos aí para um cara que não rende mais dentro de campo. E, cara, o Fabinho Soldado levar o Félix Torres. Aparentemente ele gostava do jogador, né? Só a torcida que não gostava muito. O Félix Torres me enganou um pouquinho no começo, assim, zagueiro de seleção equatoriana, titular lá da seleção, né? Junto com o Arboleda. E ele chegou a fazer uns bons jogos, assim. Gostava de como ele tentava achar passes verticais o tempo todo, tal. Só que na final do Paulista ficou muito claro, assim, que ele tinha muita deficiência técnica, né? De leitura de jogo, tempo, né? De desarmar os adversários. Fez o pênalti, depois foi expulso, e a partir daí começou a dar muito trabalho, assim, né, pra gente. Antes disso, até lá no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, na pré-Libertadores já tinha sido horroroso, né? Depois foi expulso aqui em casa num jogo de Sul-Americana, se não me engano, e também quase complicou o Corinthians. Contra Então, o time do Uruguai, né? contra o Racing do Uruguai, né? Racing do Uruguai, Então, sempre tendo algum problema, né? Sempre gerando algum lance de risco para o corintiano, para o Corinthians, enfim. Então, não dava mais, né? Não tinha mais clima. Então, a gente fica com a dívida aí, que talvez acabe hoje, mas com ele a gente já não deve contar mais. Já... O Ortega, no Tabelando segunda edição, à noite, que ele falou assim, o Gabriel vem para o lugar do Félix. Eu falei, não vem para o lugar do Félix, porque o Félix não tinha chance de ser titular. O Gabriel vem para brigar para ser titular. Essa é a diferença. Então o Corinthians está tirando um jogador que seria a 3ª ou 4ª opção, acho que é 4ª opção, porque ele está atrás do Tchoca, o Cacau já é a 5ª opção, e o Gabriel Paulista vem para brigar com o André Ramalho para jogar ao lado do Gustavo Henrique. Então, na minha opinião, o Corinthians está trocando um jogador que não seria titular, dificilmente seria titular, só se ele mudasse assim completamente, né, a estrutura psicológica do Félix Torres, o que eu não acho que iria acontecer,
e o Gabriel Paulista vem para brigar para ser titular. Essa é a diferença, na minha opinião. Essa peça de reposição para o Maicon, o Belo, assim, apesar dos pesares, né, com todos os poréns que o Maicon viveu no Corinthians nesse retorno, né, com lesões, empréstimo atrás de empréstimo, o Dorival tinha recuperado ele, querendo ou não, né, e ele começou a jogar bola. Assim, tem muita gente que tem o pé atrás com o Maicon, mas eu acho que é um cara que era importante para a gente, uma liderança técnica, um líder dentro do vestiário, sabia o que o Corinthians pede dentro de campo e fora dele. Então, acho que a gente vai sofrer para achar uma reposição para o Maicon, o Belo. Em relação ao Maicon, para mim, 1 ano de contrato estava ótimo com ele, porque ia jogar Libertadores, ia jogar Paulista, Brasileiro, ia ajudar bastante, é titular absoluto da equipe. Agora, 3 anos de contrato para um cara de 28 anos de idade, e ainda mais o Atlético oferecendo R$1 milhão, amigo, vai com Deus. Não. Corinthians interessado, mas ainda não tem negociação com o Juventude sobre o Mandaca. É um interesse do Corinthians, né? Os colegas que deram essa informação, que não fui eu, não sei quem deu essa informação em primeiro, senão, se vocês souberem, podem me falar que eu dou o crédito. No Mandaca, no Luiz Mandaca, que era jogador do Corinthians, o Corinthians acabou dispensando, mas ficou com 40% dos direitos econômicos dele, e foi bem no Juventude. Se você viu a partida do Juventude no último Campeonato Brasileiro, as partidas do Juventude, o Mandaca se destacava, então não tem negociação, mas tem interesse no Mandaca. Você acha que pro lugar do Maicon é uma boa? Cara, não acho que sejam as mesmas características, assim. Quando eu tava no Corinthians, não gostava tanto, assim, né? Fiz alguns jogos de copinha quando ele jogou e não acho que é um cara tão técnico igual o Maicon. Mas foi bem no Juventude, né? Principalmente contra o Corinthians, parecia que voava também, assim. Sabe aquelas coisas que a gente sempre acha que é só com o Corinthians, né? Só com a gente que acontece. O cara sai daqui, sai meio tipo, beleza, ninguém quer, tal. O Corinthians se desfaz do cara e contra o Corinthians voa, joga pra caramba. A gente sempre tem dificuldade com o Juventude lá, né? No Alfredo Jaconi. Aqui também eles embaçam muitas vezes pra gente, mas acho que a gente vai sofrer para achar essa peça de reposição para o Maicon, o Belo. Assim, apesar dos pesares, né, com todos os poréns que o Maicon viveu no Corinthians nesse retorno, né, com lesões, empréstimo atrás de empréstimo, o Dorival tinha recuperado ele, querendo ou não, né, e ele começou a jogar bola. Assim, tem muita gente que tem o pé atrás com o Maicon, mas eu acho que é um cara que era importante para a gente, uma liderança técnica, um líder dentro do vestiário, sabia o que o Corinthians pede dentro de campo e fora dele. Então, acho que a gente vai sofrer para achar uma reposição para o Maicon, o Belo.